Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tenho grato prazer e alegria de receber hoje o nosso amigo de muitos anos, né? De muito tempo, de muitas batalhas, Alfredo Maranca, que é o presidente do Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Maranca, é um prazer recebê-lo. Acho que já batalhamos muito e temos ainda muita coisa pela frente. E eu quero lhe parabenizar pelo brilhante trabalho que você tem feito aí na Sinafresp e em função de uma valorização do servidor público, principalmente da sua área tributária, que eu não é para lhe agradar, mas a área tributária de São Paulo é a melhor do Brasil e é a que menos recebe. É a que menos recebe. Então, isso é um fato que precisa ser divulgado, que precisa mostrar para a população e que aquilo que o governador de São Paulo faz é lastimável, né? Então, hoje eu queria começar com você um assunto que eu sei que vocês estão trabalhando demais, que vocês já fizeram muitas ações, principalmente lá no Palácio dos Bandeirantes, sobre o problema do nosso famigerado teto salarial, né? Então, esse teto salarial, que eu lembro a tua batalha, que a gente apoiou bastante e trabalhou muito também junto com o grupo de vocês, nós conseguimos, depois de muitos anos de trabalho, aprovar na Assembleia Legislativa, né, um teto que é o teto nacional, né, e que, em função de uma liminar de um prefeito de São Bernardo, né, acabou parando tudo, colocando para o Supremo Tribunal Federal, que não decide nada, né, e que, na verdade, São Paulo fica numa posição muito desagradável e uma enorme injustiça, porque todos os estados praticamente recebem o teto nacional e São Paulo precisa seguir, no caso do Executivo, o salário do governador, que não é teto para ninguém, né? Eu costumo dizer, caro Maranca, que se eu fosse governador, eu nem queria salário, porque ele tem tudo. Ele tem alimentação, ele tem casa, ele tem palácio, ele tem moradia, ele tem segurança, ele tem carro, ele tem tudo, a hora que ele quiser. Então, não precisa de salário. E até eles pedem para, muitas vezes, não aumentar o salário, né? Por quê? Porque isso é a base daquilo que o servidor vai receber. Então, queria que você me colocasse a par de como as coisas estão, para que a gente também possa estar envolvido. Eu até pedi uma audiência junto ao governador, e ele mandou ofício para o secretário agora estratégico, que é o Baeta, né? E agora também estou pedindo uma audiência, principalmente em função desse problema teto. Então, queria que você colocasse como é que a coisa está. Então, Antônio Giro, obrigado por me receber aqui, é um prazer vê-lo tão bem. Prazer é meu. Sempre um prazer enorme falar com você. E esse tema realmente é o tema que mais me preocupa. Assim, a gente fala tanto disso que eu nem espero que alguém vá pedir para eu falar dele. Eu fico feliz pela pergunta. A questão do teto em São Paulo deixou de ser uma questão salarial só. Hoje é uma questão de gestão. Quer dizer, os governadores que nós temos no estado de São Paulo, na sua história, e os últimos, o PSDB tem isso, eu orgulho de dizer, nós somos gestores da coisa, eles não estão sendo gestores, eles não estão gerindo a máquina pública. Qual é o problema do teto? É uma patologia, é uma doença o teto em qualquer instituição, em qualquer empresa. E se você pegar um banco e fizer um teto e começar gradualmente a achatar o nível salarial dos funcionários, você vai perceber que você não consegue diferenciá-los. E não consegue, principalmente, trazer gente para o topo para fazer a gestão da máquina e o planejamento. O planejamento, geralmente,
o objeto da preocupação das pessoas assim, mais experientes da instituição, e é uma coisa mais difícil, sofrida, que precisa de mais esforço, e ninguém vai fazer isso, assim, com o teto achatado. Eu não estou dizendo que ninguém vai fazer como uma ameaça, tá? Eu estou dizendo como constatação, porque é isso que a gente viu nos últimos 15 anos. O que eu estou falando vale para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, que desmontou a sua gestão, mas vale também para a Polícia Militar, que também tem a sua gestão desmontada. Com isso, o Estado de São Paulo hoje, é triste falar isso. As universidades federais, né, Madeira? E as universidades federais, porque as universidades, ainda pior, que os pesquisadores estão indo para fora do país, né, buscando isso fora do país. Mas o que a gente percebe é que a Secretaria da Fazenda, como gestão, ela passou atrás. É triste dizer isso, mas ela passou atrás dos outros estados. A gente percebe que é difícil você apontar um estado que não seja mais moderno que o estado de São Paulo. Quem pena com isso é o contribuinte, que tem que lidar com uma fazenda, uma Secretaria da Fazenda ultrapassada. É claro, eu entendo o ponto de vista político, né, do governo do estado de São Paulo, que interessa dizer que a Secretaria da Fazenda não funciona porque é uma máquina pública e eles são vagabundo, e vagabundo mesmo, não adianta, que não vai trabalhar, mas funciona nos outros estados. Por que não funciona aqui? Por que é só em São Paulo essa ineficiência? Porque em São Paulo nós temos, nós ficamos para trás. A última grande evolução que nós tivemos em tecnologia foi na virada do milênio, foi no ano 2000, quando a gente fez o posto fiscal eletrônico, e logo depois São Paulo entrou à frente, promovendo a nota fiscal eletrônica e fazendo quase metade do processamento das notas fiscais eletrônicas aí do Brasil era feito em São Paulo. De lá para cá, o que nós temos hoje é o mesmo posto fiscal eletrônico do começo de 20 anos atrás. Até o nome ele ficou ultrapassado. Quem chama hoje de posto fiscal eletrônico, alguma coisa moderna? Nem se usa mais essa palavra. Assim, para se ter uma ideia de como a fazenda ela está ultrapassada, como a fazenda ela parou no tempo e não tem a sua gestão feita, a gente tem que comparar com a instituição que mais parece com a Secretaria da Fazenda, que é um banco. Se eu fosse de um banco, eu poderia dizer que a finalidade do banco é cobrar juros de quem não está pagando. Entende assim? É a ideia da fazenda, cobrar imposto de quem não está pagando. O banco também, a finalidade do banco é essa. Só que ela não pode ser o foco, entende assim? Ele tem toda uma máquina e ele tem que trabalhar não na patologia, não no que não está pagando, tem que facilitar o pagamento. E é isso que os bancos fazem. Então, a Secretaria da Fazenda é o banco dos anos 80. Quer dizer, hoje em dia não existe mais esse banco. Quer dizer, você precisa ir na repartição fiscal, você tem papéis, que eram os cheques, né? Os notas fiscais que você faz, e mesmo que sejam eletrônicos, eles são impressos e têm que ser carregados de um lado para o outro. Então, a Secretaria da Fazenda não entendeu ainda, quer dizer, não é que ela não entendeu, ela não teve condições de gestão, de se adaptar nessa nova função da Secretaria da Fazenda, que é se infiltrar no mercado e permitir facilitar o comércio, permitir facilitar a circulação de mercadorias e o trabalho das pessoas. Quer dizer, em vez de facilitar, ela está ali para impedir e dificultar, e quando muito, vai fechar as empresas quando elas colocam uma carga de exigências tão grande nos ombros do empresário que ele não consegue sobreviver. Então, a gente tem, com isso, em risco a economia paulista. A economia paulista ela acaba sendo sufocada, né, pela falta de capacidade de modernização da fazenda em adaptar a sua função ao comércio de hoje, que é dinâmico, internet e tal. Com isso, o resultado não é que a arrecadação cai. Sempre se arruma uma forma de se adaptar à arrecadação para que a arrecadação mais ou menos sobreviva. Só que ela vai se arraigando em setores que são ainda mais prejudiciais à sociedade. Então, em lugar de cobrar imposto sobre o comércio comum,
dia a dia, então, o que a gente cobra? Sobre infraestrutura, energia elétrica, telecomunicações, gasolina, combustível, etc., gás. Essas são as coisas que são tributadas porque são mais fáceis de tributar. As pessoas não conseguem fugir delas. Só que, carregando de tributação a infraestrutura, o que a gente faz? A gente acaba com a possibilidade de desenvolvimento do Estado de São Paulo e sufoca a matriz comercial do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo está sendo condenado pela má gestão da administração tributária. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. E a gente percebe outros estados despontando ao mesmo tempo. Talvez a saga do Estado de São Paulo tenha acabado, ele não vai ser grande para sempre. Então, tem estados que são brilhantes agora, estão fazendo trabalhos maravilhosos, como Santa Catarina. Em Santa Catarina, as pessoas reclamam de submissão tributária. Em Santa Catarina, tem um programa, né, para acabar com a submissão tributária. Ela é desnecessária, ela pode ser substituída por tecnologia. Em São Paulo, nem se pensa fazer uma coisa dessa, não tem condições, não tem infraestrutura para isso, e nem o dia a dia a gente está conseguindo fazer direito. É isso. É muito triste a gente ouvir, né? Vocês que atuam nessa área, é triste. Eu que fui funcionário da Fazenda por 10 anos, né? Lá no início de carreira, e a gente considerava sempre a Secretaria da Fazenda como a melhor secretaria do Estado de São Paulo. E, infelizmente, é triste ouvir um testemunho seu que está dentro do problema, que não se dá o valor que deveria se dar para a secretaria que eu considero a mais importante, claro que é a mais importante do Estado, né? E como que você vê esse problema dentro? Porque tem uma equipe tributária que acha que o Supremo não vai resolver esse nosso problema, né? Porque o servidor tem que ter um salário digno. E eu acho injusto você não considerar esse teto nosso, né? Então, o governador é que deveria, aliás, o PSDB sempre foi contra isso, né? E o governo atual deveria tomar uma medida. Vocês, nesses contatos com o governo de São Paulo, vocês percebem alguma possibilidade disso acontecer? Olha, em todos os contatos eu falo para eles, mesmo colocando a coisa em termos de gestão, como eu estou colocando, que é uma questão de gestão hoje, sim, o achatamento salarial impede as pessoas de serem alocadas nos cargos-chave. Claro. Por exemplo, como se pede para um auditor vir aqui intervir na reforma tributária em Brasília? Entende? Assim, ficar longe da família dele, passar trabalhar 15 horas por dia, ter que responder com relatórios diários para o secretário da Fazenda, responsabilidade enorme, podendo errar, podendo cometer erros, é melhor ele cobrar IPVA, que tem pouquíssima chance de erro. Né? Então, é um problema de gestão. E a gente explica isso, explicamos para o secretário Meirelles, para todos os outros secretários, e eles entendem e gostariam de fazer. E todos eles falam que o secretário Meirelles, por exemplo, não disse que não é um problema de dinheiro, é um problema do quê? Político. É um problema que não precisamos ver, vamos resolver, mas não se resolve, porque para a solução precisaria de uma coragem política, né, de enfrentar essa questão publicamente, de admitir que foi o erro. A gente realmente precisa do teto, né? Realmente a gente precisa desse escalonamento salarial. Senão a situação vai ser insustentável até que a arrecadação realmente não consiga nem mesmo fazer os subterfúgios que ela faz hoje, né, sufocando a economia paulista. Então, o governador, ele não toma conhecimento dessa situação, né? E nós chegamos a falar também com o secretário Mauro Ricardo, que, enquanto pela passagem do governo dele no governo do Estado de São Paulo, ele se comprometeu a resolver esse problema. Ele tomou para ele a solução desse problema, mas ele ficou alguns meses e sumiu. E aí agora não tem ninguém fazendo isso. Então, realmente, nós temos uma preocupação muito grande com o destino aqui do governo de São Paulo e o que eles pretendem apresentar até para a população na campanha eleitoral do ano que vem, né, como resultado aí dessa gestão da Fazenda Paulista. Você acha que o Supremo Tribunal
praticamente não tem esperança nenhuma de decidir sobre isso? Olha, o Supremo Tribunal, como é uma questão política, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal decide desde que o governo de São Paulo esteja de acordo. Ele não vai tomar essa decisão tecnicamente, muito provavelmente. Então, nós já temos decisões, muitas decisões sobre o teto, feitas para outros estados no mesmo sentido, no sentido contrário do que nós recebemos aqui em São Paulo. Quer dizer, a gente teve a nossa emenda na Assembleia Legislativa declarada inconstitucional por vício de iniciativa, né? O que é uma tolice, imagina, não faz o menor sentido jurídico, porque a iniciativa das propostas de emenda constitucionais, elas não são do Executivo, não podem ser. É o imperador, seria o imperador se ele pudesse ter direito constitucional. Quer dizer, o poder constituinte é aquele que emana do povo, vem e faz aquela Constituição original, ele tem aquele poder originário de fazer a primeira Constituição e o poder derivado, de fazer emendas à Constituição. Esse poder derivado é sempre do Legislativo. Então, não existe prerrogativa de iniciativa do Poder Executivo, é contra qualquer tratado de mais banal de direito constitucional. Então, houve essa decisão totalmente política do Tribunal de Justiça e a questão foi para o Supremo Tribunal Federal. Nós ouvimos de alguns ministros que têm trabalhos profundos em constitucionalismo, tem livros e são eruditos. Eles falaram, olha, entenda uma coisa, eu nunca vou poder decidir contra eles. Isso aí é óbvio. Então, vocês não coloquem em pauta. E foi o que foi feito. Mesmo porque existe uma série de outros estados que houve a mesma coisa, foi o legislativo que aprovou, numa série de estados, né? Numa série de estados. Exatamente. Em alguns estados houve a admissão dessa constitucionalidade da iniciativa logo depois que aconteceu em São Paulo. Isso foi para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal decidiu, né, em um outro caso, né, por unanimidade, né, que não tem esse vício de iniciativa. Mas isso não repristina a nossa emenda, né? Quer dizer, precisaria fazer outra emenda. E nós sabemos, né, Tutílio, assim, quanto sangue, suor e lágrimas que a gente teve que gastar para fazer a nossa... Então, fazer outra não é fácil. O deputado Campos Machado até fez uma outra emenda, né? Mas, assim, de fazer a emenda para a gente conseguir o quórum necessário e pautar, né? Porque pautar é prerrogativa do presidente. Sim. E o presidente está intimamente ligado ao governador, né? Então, esse é o problema. Ele não coloca em pauta aquilo que não interessa. Como não está colocando o PDL 22, né? Ele não coloca. E é um outro... O nosso trabalho, eu acho que tem que ser dentro do secretário atual, que é o Baeta, né? Que é o Baeta, e vou ter uma conversa com ele, talvez dentro do... Se ele marcar, eu vou pedir para você também ir junto. Maravilha. Muito bem. Nós mandamos só o nosso nome da associação, da Fresp também, mas você também poderia ir, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos tentar isso. Está acabando o meu mandato, né? O meu mandato vai acabar no final desse ano. Já são 2 mandatos, eu não posso ter nenhum cargo no próximo mandato. Né? É uma pena. Aqui. E o nosso sucessor já está eleito, né? O Marco. Ele está até aqui comigo, né? Trabalhando aqui em Brasília já, né? Mesmo antes de subir, já está trabalhando aqui. Né? Ótimo. Ou seja, vai ter uma continuidade, né? O Marco Chicarone, ele com certeza vai estar com a gente aí, se tiver essa oportunidade também. Muito bom. Presidente eu queria tratar também contigo de um problema em que vocês também estão colocando sobre o déficit atuarial, né? Um problema de que o Estado de São Paulo coloca ainda mais um peso para os aposentados e pensionistas, fazendo com que se faça um acréscimo na contribuição previdenciária, falando que tem um déficit atuarial que ninguém conhece, né, Maranca? Que ninguém conhece.
Então, esse é um problema. Como é que vocês estão agindo em relação a isso? Olha, essa é uma questão muito difícil, né? Eu acho que a questão previdenciária como um todo, né? Quer dizer, eu acho que tem que ser, ela só não é a nossa questão mais grave hoje, entende assim, porque a gente tem o teto que realmente está nos sufocando. Não fosse isso, né? Essa seria a questão mais pungente assim para os funcionários públicos de maneira geral e também para o fisco. Eu acabei estudando aí, vendo os exemplos de outros países, a reforma previdenciária que foi feita na Inglaterra, em que se paga ali uma quantia de 5%, tal, e existe a contrapartida do empregador, tal, e esse valor ele consegue ser controlado para se fazer, para se amealhar ali uma quantidade de capital necessária para que se garanta financeiramente, né, a aposentadoria das pessoas. Quer dizer, esse cálculo, por algum motivo aqui, não é feito, né? A gente não tem controle das instituições financeiras o suficiente para garantir que esses fundos de pensão eles sigam isso. Então, isso fez assim, isso causa hoje a nossa granada do bolso. Quer dizer, essa é a nossa verdadeira granada do bolso. Quer dizer, a gente não pode esquecer que a gente tem uma granada dentro do nosso bolso e ela vai explodir. E ela está explodindo. A gente percebe isso no estado de São Paulo, quando até para o teto, né, quer dizer, eles querem fazer a solução, a gente percebe uma vontade imensa de oferecer a solução que está ligada à crise da reforma previdenciária, que é fazer um aumento só para os ativos, né? E, com isso, descolar de uma vez, né, o ativo do aposentado. Quando o empregador consegue fazer isso, né, o empregador público consegue fazer isso, quebrar o vínculo entre o ativo e o aposentado e criar uma cisânia entre o ativo e o aposentado, uma briga entre os dois, ele destrói o sindicato. O sindicato não tem mais como sobreviver. O sindicato sempre é metade ativo e metade aposentado. E com isso, e daí em diante, é festa para ele. Ele dominou o hospedeiro. Né? Quebrou a paridade, né? Esse é o verdadeiro parasita. Quer dizer, esse é o verdadeiro parasita, aquele que quebra as resistências do indivíduo, né? E uma vez o indivíduo enfraquecido, ele pode ali usufruir ali de todas as benesses e começar a sugá-lo até a morte. Quer dizer, nós vemos isso. Quer dizer, eu acho até que, mesmo como teto, mesmo sendo sufocados dia a dia, a gente deveria parar e dividir nossos pleitos em dois. Fala assim, a gente tem que recompor a aposentadoria, a gente tem que repensar na aposentadoria como um todo, tem que ter uma organização nacional e uma fiscalização severa dos fundos de pensão, né? E não é possível que a gente não consiga controlar o sistema financeiro de pensões, isso é impensável. Quer dizer, isso nos torna, entende, assim, pré-emergentes, né? Quer dizer, assim, eu acho que os países emergentes são aqueles que conseguiram controlar um pouco as instituições financeiras, ter um pouco de formalização no mercado financeiro e criar um imposto de renda para a pessoa física. Essas duas coisas estão se desfazendo no Brasil. Vai fazer com que o Brasil ele se equipare a países pré-emergentes e a gente vai perder o bonde do país emergente também e vai se equiparar aos países mais atrasados do mundo. Quer dizer, não vejo assim como a gente encarar isso de uma maneira pacífica e achar que é normal que isso está acontecendo de maneira adequada. Eu acho que não tem nada a ver com liberalismo, eu acho, essa onda de destruição estatal que está acontecendo no Brasil. Porque nos Estados Unidos existe um rígido controle dos fundos de pensão. Lá eles são extremamente controlados. Nos Estados Unidos existe uma cobrança de imposto de renda à pessoa física assim de forma extremamente rigorosa
e isso impede os mercados informais lá nos Estados Unidos. Quer dizer, não é esse o modelo que nós estamos seguindo. Quer dizer, que modelo de liberalismo que é esse que nós estamos seguindo? Talvez o da Libéria, né? Eu não sei. Não é o dos Estados Unidos, não é o da Inglaterra, que tem os fundos de pensão também e controle das aposentadorias, e de onde, assim, os países do norte da Europa que criaram essa ideia, né? Com Bismarck, a ideia da aposentadoria, da pensão, e agora, e o sistema de saúde público. Nosso sistema de saúde público ainda é bom e a gente conseguiu sobreviver aí essa pandemia graças aí aos esforços do que a gente ainda tinha de ciência e tecnologia e sistema público de saúde. Quer dizer, não foram os hospitais privados que nos salvaram da pandemia, não foram. Foram os hospitais públicos, foi funcionário público, aquele vagabundo, aquele da granada no bolso. Para mostrar para eles o que é o servidor público. Eu falo que durante a pandemia mostrou exatamente o médico, a enfermeira, o policial, enfim, todos os servidores públicos, o Butantan, a Fiocruz, a Anvisa, tudo funcionário público, né? Foram esses que realmente atuaram nessa pandemia e, graças a Deus, nós estamos saindo dela, né? Se Deus quiser, vamos sair dela. Você vê, como é que você vê o PDL 22, que tenha, vamos dizer, corrigir um pouquinho dessa disparidade de aposentado e pensionista? Você acredita nesse PDL 22 ser colocado em pauta? Não, eu acho muito pouco também. Eu acho assim que a gente precisa de soluções mais radicais. A gente realmente precisa repensar e recriar a aposentadoria para os nossos colegas mais novos. Porque se criou uma ideia de que não existe o pleito da aposentadoria. Isso é muito grave. É muito grave os nossos colegas mais novos assim não estarem pleiteando a aposentadoria, porque eles têm isso como certo. Quer dizer, tendo isso como certo, o emprego público para eles adquiriu uma outra natureza. Então, a gente tem um grau de evasão nas faixas mais jovens ali do fisco gigantesco. Né? As pessoas porque se eles não têm a expectativa de se aposentar, né? Então ele encontra um outro emprego que paga mais, ele sai do emprego e vai para o outro. Quer dizer, não é uma coisa de carreira. Para você formar uma pessoa para entender o sistema tributário e capaz assim de manipular o sistema tributário e melhorá-lo, saber os problemas, entender do que se está falando e tal, seguramente menos de 20 anos você consegue. Você precisa de 20 anos de experiência para poder entender, depois de formar, né? Para poder entender o sistema tributário. Eu também acho que é inadequado, que é insano, mas é um fato. A gente percebe, as próprias pessoas falam, antes de 20 anos, assim, você não teve condições de conseguir digerir toda aquela informação do sistema tributário brasileiro. Então, se as pessoas, nos 5 primeiros anos, né, são retiradas por salários maiores, nos 10 primeiros anos, a gente nunca vai ter essas pessoas ali para nos ajudar a fazer nem a reforma tributária. Falando em reforma, Maranca, falando em reforma, quer dizer, a tributária seria uma reforma importantíssima, né, para poder ser debatida com mais celeridade. Antes da reforma administrativa, nós teríamos que ter a reforma tributária e a reforma política, acima de tudo, né? Agora, falando em reforma, essa reforma administrativa é uma destruição, no meu modo de ver, mais uma vez, do serviço público. Eu acho, qual é a tua opinião? Como é que vocês estão atuando? E, na verdade, acho até que, com essa atuação das entidades todas, que o Sinafesp está incluída, claro, evidentemente, o trabalho de vocês é muito bom, eu estou achando que, politicamente, a eleição estando mais próxima, isso está sendo jogado para frente e que só vai ser resolvido, no meu modo de ver, em 2023. O que você acha disso, Maranca? Eu acho que é a melhor, a previsão mais realista, que
essa PEC 32 ela não tem mais condições de ser votada, ela Não não tem. e não tem mais esse ano condições de ser votada, e o ano que vem ela não vai ter nem oportunidade, porque é um Não ano tem condição, eleitoral, né? e você vai ter condição de fazer uma reforma dessa. O que é um alívio, mas, de novo, é um alívio muito pequeno, porque Sim, sem dúvida. era mais uma ação de controle de um governo disfuncional que sistematicamente, quando vê algum problema, ele tenta fustigar o funcionalismo público. E fustigar o funcionalismo público é a única ação de controle que ele tem no maquinário estatal. Então, assim, qualquer problema que está acontecendo, vamos fustigar o funcionário público, então. E não está funcionando alguma coisa, fustiga o funcionário público. E acontece um desgaste, quer dizer, o que acontece é que você acaba estragando, né, a máquina pública, né, e impedindo a máquina pública de funcionar. É isso que a gente observa. Quer dizer, é uma medida de controle inadequada para a finalidade que ela se presta. Quer dizer, Sem dúvida. É o bode expiatório, né? O servidor público sempre foi e continua sendo cada vez mais um bode expiatório, né? Sempre a culpa é do servidor. Eu costumo dizer que alguém chega num posto de saúde ou num hospital público e não tem estrutura, não tem nada, e quem é o culpado? É o servidor público. O povo tem essa colocação do servidor público desde a época Collor, em que se falava em Marajás, e isso o povo ainda fica com essa história de que o servidor ganha muito, que o servidor é vagabundo, que o servidor não trabalha, e ficou isso. E o povo não entende essa colocação, né? Esse é o exatamente. grande... O meu amigo aqui, que é um analista político, amigo meu, fala isso, o neo-marajaísmo, né? Quer dizer, que a gente entrou. E a gente cria essa ideia de que a gente deve caminhar para uma utopia liberal, né? que é chamada de liberal, mas que não se localiza em lugar nenhum, como qualquer utopia, né? De lugar nenhum mesmo. Quer dizer, certamente não é os Estados Unidos, que não tem funcionário público, né? Tem mais do que aqui, né? E as pessoas inacreditavelmente não se dão conta disso. Qualquer filme de televisão que se assiste, né, tem um funcionário público americano, seja policial, ou agente, ou guarda, não sei o que, sempre tem algum funcionário público ali trabalhando em prol da população norte-americana. Na Inglaterra, todos os filmes, né, tem o 007, tudo funcionário público, ninguém nunca pensa nisso. Né? A ideia que se criou, essa imagem do funcionário público que o nosso complexo de vira-lata brasileiro criou para nós, né, é de um funcionário público só nosso, que é sempre ruim, que não faz o seu trabalho e tal, e que é uma grande injustiça. É um trabalho enorme pela frente. Eu acho que nós temos que nos unir cada vez mais, né? E tentar modificar muita coisa que tem por aí, porque da forma que está, vai realmente a tendência. Eu achava que em aprovando a PEC 32, nós íamos acabar com o servidor público. Nós íamos acabar com o servidor público. Eu acho que essa é a luta que nós temos que fazer, temos que continuar. Eu acho que, mesmo você saindo da presidência, claro que você vai continuar atuando aí junto com os servidores da Fazenda, e eu acho até que nós temos que trabalhar sempre juntos, unidos, para formar esse consenso dessa atuação conjunta em favor do servidor, porque na hora o povo tem que entender, Maranca, que se o servidor for melhor formado, se for um melhor servidor, o serviço público vai ser melhor, a população vai ser melhor atendida, mas tem que ter salário digno, tem que ter estrutura, tem que ter isso que não existe hoje no Brasil, né? Você acabou de falar sobre a Secretaria da Fazenda, mas isso que você falou da Fazenda é espalhado por todas as áreas, né, do Estado, é espalhado por todas as áreas do Estado. Então, eu acho que eu tenho visto o Sinafresp, até tem, e é uma coisa que nós vamos falar muito,
ao invés de você corrigir o problema, você atua favorecendo os apadrinhados. Por exemplo, secretários, eles têm jetons extraordinários nas empresas que eles atuam, né? Então, esse jeton, somado ao salário, dá muito mais do que o teto nosso, que é colocado para todos os servidores. Então, por que alguns podem ter, trabalham em mais de uma entidade, têm jeton em mais de uma entidade, formam, mas só que isso não entra no teto. Por que só alguns podem e outros não? E nós vamos atuar muito nessa linha, também mostrando para a população, vocês já estão mostrando isso, né? Eu tenho visto isso, né? Tem que acabar com isso e tem que ter uma atuação mais dinâmica para o servidor, mais justa para o servidor, coisa que não é. O servidor é esquecido dentro do sistema, viu, Maranca? Esse é o problema. Esse é um problema seríssimo. Mas vamos continuar. Eu quero agradecer demais a tua participação. Quero, inclusive, fazer uma proposta que você coloque também para o futuro presidente, né? Em que a gente pudesse pegar muita coisa que eu acho muito boa que o Sinafres está atuando e mande para a Confederação para a gente projetar e juntar esforços e divulgar coisas que vão beneficiar o servidor, que vão mostrar para a população o verdadeiro papel do serviço do servidor público. Então, quero lhe agradecer muito pela sua presença, pela sua amizade, e que Deus o abençoe e que você não fique fora dessa luta. Você continue e que a gente possa atuar muito tempo juntos, se Deus quiser. Com certeza, estamos juntos, com certeza. Eu queria só pedir desculpa pelo barulho, porque eu estou aqui em Brasília, nós estamos aqui na FENAFISCO, exatamente brigando com essa PEC 32 aí, tentando garantir que ela vai ficar enterrada, porque a gente sabe que... Se Deus quiser, vamos enterrar. Né? Assim, vamos enterrar. Pode ser que não fique. Tá? Então, estamos aqui lutando contra ela. Se Deus quiser. Obrigado. Um grande abraço para você e que tudo de bom, muita saúde, muita paz, tá? Deus abençoe. Obrigado. Tchau. Tudo de bom.